So let's go into the book of Romans. Vamos para o livro de Romanos. We are in chapter 1 of Romans. Estamos no capítulo 1 do livro de Romanos. Let me see your Bible. Deixa eu ver a sua Bíblia. Who came with the Bible? Quem veio com uma Bíblia? Where's your Bible? Onde está a sua Bíblia? Lift it up. Levanta a sua Bíblia. Okay, please. Let's all of us come with Bible. Temos todos que vir com uma Bíblia. Amen. Come also with a notebook, Venha também com um caderno para anotar, with a pen, com uma caneta, so that we can learn together the Word of God. para que possamos aprender juntos a palavra de Deus. Okay, so we are in the book of Romans, chapter 1. Então, nós estamos no livro de Romanos, capítulo 1. This is a series through the book of Romans. Esta é a série do livro de Romanos. Today we are in verses 18 to 32. E hoje nós estaremos a olhar os versículos 18 até 32. So Paul has finished his introduction. Então, o apóstolo Paulo terminou a sua apresentação, a introdução. Now he's going to enter into the body of his teaching. Agora ele vai entrar no corpo do seu ensino, da carta. Hallelujah. So, before I continue, Então, antes de I just continuar, want you to give you this illustration. eu quero te dar essa ilustração. How many watch Miramar? Quantos de nós aqui assistimos a televisão Miramar? I'm not promoting Miramar. Não estou a promover a Miramar. Amen. I just know that it's very popular. Somente sei que é um canal televisivo muito Or popular. TV Sucesso, Ou mesmo a TV Sucesso, or maybe TVM. ou talvez até a TVM. Amen. But you see evil happening in our country. Mas você consegue, através da televisão, ver coisas mais a acontecerem no nosso país. Amen. You saw also evil happening in other countries also. Também consegues ver coisas mais a acontecerem também em outros países. And sometimes children are also involved. E muitas vezes, até crianças também são envolvidas. Amen. They are oppressed by bad people. São oprimidas por pessoas más. How do you feel Como é que você se sente when you see so much evil, quando você vê tanta maldade, especially against the children? especialmente contra crianças? Amen. People, they feel like they can do their own justice. As pessoas sentem como se fossem capazes de fazer justiça pelas próprias mãos. Amen. And in some other places, Em alguns lugares, the people have done justice by their own hands. pessoas fazem justiça pelas próprias mãos. They have killed some people that believed they were evil. Mataram algumas pessoas que acreditavam-se que eram pessoas más. Amen. So, us as human beings, Então nós, como seres even humanos, though we are imperfect, mesmo sendo but we imperfeitos, can recognize evil mas conseguimos reconhecer o mal and we can deal with it. e também conseguimos dar conta deste mal. Hallelujah. Now let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. Does God recognize the evil in you? Deus, ele reconhece a maldade em ti? Is he able to recognize it? Ele é capaz de reconhecer a maldade que está em ti? Is he able to see it? Ele é capaz de ver? Yes, he's able to see it. Sim, é capaz de ver. Amen. Does he have the right also to deal with it? Ele também tem o direito de lidar com este mal que está em ti? Vamos. Who can tell me? Does he have the right to Quem pode me dizer? Deus, ele tem o direito de lidar com o mal que está em ti? Sim. Hallelujah. The answer is always yes. A resposta é sempre sim. Amen. God has the right. Deus, ele tem o direito. Because Paul, after giving the introduction, Porque o apóstolo Paulo, depois dele dar a introdução da carta de when he Romanos, begins the main body of the letter, quando começa o corpo da carta, in verse 18, no versículo 18, he wants to deal with man's sinfulness and God's righteous anger. ele quer lidar com o pecado do homem God's righteous anger. e a justiça, No, the wrath of God. com a ira de Deus. Perdão. Amen. Man's sinfulness
o pecado do homem and the wrath of God. e a ira de Deus. So from chapter 1 verse 18 Então, no capítulo 1, do versículo 18, until chapter 3 verse 20, até ao capítulo 3, no seu versículo 20, Paul will be focusing on the sinfulness of man and the the wrath of God. então Paulo vai estar focalizado no tema sobre o pecado do homem e a ira de Deus. Amen. Amen. And he has 3 groups to deal with. E tem 3 grupos que ele está a lidar com eles. First, from verse 18 to 32, Primeiro, do capítulo 1, começando do versículo 18 até ao 32, you'll be looking at the unrighteousness of the Gentiles and God's wrath against them. estará a olhar para a injustiça dos gentios e a ira de Deus sobre eles. Amen. And then from there is going to go to the unrighteousness of the Jews and God's righteous anger against them. E depois vai falar de outro grupo que é a injustiça dos judeus e a ira de Deus sobre eles. And then also is going to talk about the unrighteousness of all people. Depois, o terceiro grupo e o último que estará a tratar será todo o grupo, onde estará falando sobre a injustiça de todos e a ira de Deus sobre todos. Hallelujah. Amen. Is it good to talk about these things? É bom falar sobre esses temas? Amen. Amen. It's good to talk about it. É bom sim falar sobre Now esses temas. let's begin with a Gentile. Então comecemos com os gentios. Who is a Gentile? Quem é um gentio? Maybe you have heard about an Israelite. Talvez você ouviu falar do israelita. So whoever is not an Israelite Então todo aquele povo que não é israelita is considered a Gentile. é considerado gentio. Amen. Amen. Now in our days today, Então nos dias de hoje, all of us here we are Gentiles. todos nós aqui somos gentios. If you are not an Israelite, you are a Se Gentile. você não é um israelita, você é um gentio. But around the times of Paul, Mas nos tempos do it apóstolo was Paulo, completely different. era completamente diferente. Amen. Amen. It was not like today. Não era como é hoje. Yeah. So he's going to talk about first the unrighteousness of the Gentiles. Então vai falar primeiro sobre a injustiça dos gentios. People who are not Jews. Pessoas que não são judeus. Now listen to this. Então escute. Let's go to Deuteronomy chapter 7 verse 6. Vamos lá para o livro de Deuteronômio, capítulo 7 e versículo 6. I want to show you something E eu quero te mostrar algo about the Gentiles. sobre os gentios. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Okay, if you find it, you can read, or my wife can read it. Estamos no livro de Deuteronômio, capítulo 7 e versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Porque povo santo és ao Senhor, teu Deus, o Senhor, teu Deus. Te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Hallelujah. Who is this povo de Deus? Quem é este povo de Deus? They are the children of Israel. São os filhos de Israel. Amen. When the story of salvation began, Quando começou a história da salvação, God had only chosen the nation of Israel Deus somente havia escolhido a nação de to Israel reveal himself to them. para se revelar a eles. Amen. Now the rest of the people, Então o resto do povo they are called Gentiles. são chamados gentios. So God revealed himself to the children of Israel. Então Deus se revelou ao povo de Israel. Now, what were the Gentiles doing? Então o que os gentios faziam? They were moving in their idol worship. Eles caminhavam na sua idolatria. Amen. Abraham, when he was called, Abraão, quando foi chamado, he was an idolater. era um idólatra. But God saved him. Mas Deus salvou a ele. And then through him, he started establishing the nation of Israel. E através de Abraão começou a estabelecer a nação de Israel. Amen.
So it was a nation that was separated for God. Então era uma nação separada para Deus. And the rest of the people, they are called Gentiles. E o resto do povo, ou os outros povos, eram chamados de gentios. Now you need to understand that Israel was just a small nation, a small group Então of people. você precisa entender que Israel era um povo pequeno, era um grupo pequeno de pessoas. And the rest of us here, E todos nós were called Gentiles. éramos chamados de gentios. Amen. So to know about Jesus, Então conhecer to Jesus, know about God, conhecer a Deus, people used even to travel to go to Jerusalem. para conhecer a Jesus e conhecer a Deus, as pessoas viajavam até Israel To go and learn about God. para ir aprender sobre Deus. Hallelujah. So the rest of the Gentiles were walking in darkness. Então o resto dos gentios andavam nas trevas. So to the Jews Então para os judeus, belonged everything. aos judeus tudo pertencia a eles. Amen. Talk about adoption to sonship. Falar sobre a adoção de filhos Belonged to the children of era Israel. para os filhos de Israel. Talk about the covenant. Falar das alianças It belongs to the children of Israel. pertencia aos filhos de Israel. Talk about the law. Falar da lei, God gave the law to the children of Deus Israel. deu a lei aos filhos de Israel. Talk about temple worship. Falar sobre o templo de adoração, No, the temple worship, like worshiping at the temple. adoração no templo, To the Jews. era para os judeus. Amen. Think about the promises of God. Pensa sobre as promessas de Deus. The Jews, they were carrying them. Os judeus é que carregavam as promessas de Deus. Talk about Abraham, Isaac, Jacob. Fale sobre, ou se falarmos sobre Abraão, Isaac e Jacó, They are the forefathers of Israel. eles eram os The fore- eram os pais do povo de Israel. Amen. Amém. So everything was about Israel. Então tudo era sobre Israel. You find that in the book of Romans, Você encontra isso no livro de Romanos, chapter 9, verse 1 to 5. capítulo 9, de versículos 1 até 5. Amen. Now, when you go to Acts chapter 9, verse 15, Então, quando vamos para o livro de Atos, capítulo 9, versículos 15, let's read Acts chapter 9, verse 15. Atos, capítulo 9, versículo 15, 16, perdão. Atos, capítulo 9, versículo 15. Okay, anybody can read if you have found it. Acts 9:15. Se alguém achou, pode ler para nós. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. Okay? My wife has found it, can read it. Atos, capítulo 9, versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Hallelujah. So Paul was called Paulo foi chamado particularly to preach to the Gentiles. particularmente para pregar aos gentios. So now you see God bringing in the Gentiles. Então você consegue ver agora Deus trazendo para ele os gentios, So that they can also be blessed. para que também possam ser Which abençoados. is the promise he gave to Abraham. Que é a promessa que ele deu para Abraão. Hallelujah. Amém. But for a long time, Mas por um longo período de tempo, the Gentiles were outside the covenant of God. os gentios estavam fora da aliança com Deus. Hallelujah. Amém. So when you come to Romans, Então, quando vamos para o livro de Romanos, the life the Gentiles were living a vida que os gentios viviam, let's go to Romans chapter 1, verse 18 to 32. podemos ir para o livro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 até 32. Okay, my wife will read verses 18 to 32. Romanos, capítulo 1, versículos 18 até 32. E vou proceder à leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a terra, a impiedade
e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu poder, seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Hallelujah. Amém. Now, this is a difficult text, É um texto difícil, so I want you to pay attention. então eu quero que você preste atenção. Now, think about your life Pense sobre a sua before you vida knew Jesus. antes de você conhecer a Jesus. How were you living your life? Como é que você vivia a sua vida? Hallelujah. Amém. Or maybe even today, Ou talvez mesmo hoje, I don't know about your relationship with Jesus, não sei sobre o seu relacionamento com Jesus, but how are you living your life? mas como é que você está vivendo a sua vida? Paul says, Paulo, ele diz, he is describing the life of the Gentiles. ele aqui descreve a vida do gentio Hallelujah. Amém. And the wrath of God upon the Gentiles. e a ira de Deus sobre os gentios. Most of us, Muitos de nós, and all of us here, e todos nós aqui, we don't have Abraham, Isaac, and Jacob as our forefathers. nós não temos Abraão, Isaac e Jacó como nosso pai. Amen. Amém. Our forefathers, Os nossos antecessores, most of them, they were idol worshippers. muitos deles eram adoradores de ídolos. Amen. Amém. And we grew up also E nós também in crescemos idol worship. na idolatria. And this is one of the things E é uma das coisas essa which causes God to express wrath on the Gentiles. que faz com que Deus ele expresse a sua ira sobre os gentios. Hallelujah. Amém. Because the Jews, Porque os the judeus, Israelites, os israelitas, they grew up learning about God. eles cresceram a aprender sobre Deus. Now, us we didn't grow up learning about Então God. nós não crescemos a aprender sobre Deus. Our forefathers were not growing up learning about God. Os nossos antepassados não cresceram a aprender sobre Deus. Idol worship. Eram idólatras. Hallelujah. Amém. Say idol worship. Diga idolatria. Idolatria. That's one of the things that brings wrath of God upon É our uma lives. das coisas que traz a ira de Deus sobre as nossas vidas. Now,
Listen what idol worship does. Então, escute, veja o que a idolatria faz. If you look at these verses, Se você olhar para esses versículos, from verse 18 to verse 20, de versículos 18 até 20, one of the things about idol worship, uma das coisas sobre a idolatria it hides the identity of God. é de que ela esconde a identidade de Deus. Hallelujah. Amém. Because God revealed himself to the children of Israel. Porque Deus, ele se revelou aos filhos de Israel. But to the Gentiles at that time, no. Mas aos gentios naquele tempo, Deus não havia se revelado. Amen. Now, as we have a background of Gentiles, Então nós temos histórico de sermos dos gentios. now if there's idol worship in our family, Então se existe idolatria nas nossas famílias, even if it is to worship dead parents, mesmo se é idolatria de adorar nossos pais que morreram, what idol worship does, o que a idolatria faz it hides God. é que ela esconde Deus. Hallelujah. Amém. So that you cannot see God. Para que você não consiga ver So Deus. that you cannot know God. Para que você não conheça a Deus. When you grow up in a family Quando você cresce numa família where life is curandeiro, em que a vida é sobre is to curandeiros, go to camp to worship, ir nas campas para ir adorar, God is hidden from you. aí Deus ele está escondido de ti. Hallelujah. Amém. Because this is what Paul is saying. É o que o apóstolo Paulo ele está dizendo. Look at verse 20. Olha para o versículo 20. Read verse 20 again. Diz assim o versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder eterno como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Hallelujah. Amém. Life of a Gentile. A vida de um gentio, One of the dangerous things is idol worship, uma das coisas mais perigosas é a idolatria, which hides God. que esconde Deus. Amen. Look at what God has created. Olha para o que Deus criou. They are enough to see that there's a God who exists. É suficiente quando olhamos para as coisas que Ele criou, entendermos que Deus ele existe. Hallelujah. Amém. That's what Paul is saying. É o que está a dizer o apóstolo Now, what were Paulo. our forefathers doing? Então, o que é que os nossos ancestrais faziam? They could go under a tree Iam lá na árvore and start worshiping a tree. e começavam a adorar a árvore. Now, can you believe that this tree created all these trees? Será que você pode acreditar mesmo que esta árvore aqui criou todas as coisas? Não. So that you can worship this tree. Para que você possa adorar esta árvore. They go to the river, Iam para os rios, pour beer there in the river. colocar lá bebida no rio, They take food, they put there in the river. levar comida, colocar lá no rio. Our ancestors are going to eat. Os nossos ancestrais vão comer. You are worshiping ancestors. Você está a adorar os You ancestrais. believe that ancestors created you. Você crê que os ancestrais são eles que te criaram. Others, they carry idols. Outros carregam ídolos. Amen. Amém. Gods that they can carry with their hands. Ídolos são deuses que eles conseguem carregar com as próprias mãos. Amen. Amen. Given by curandeiro Que são dados pelos curandeiros. or by other worshippers of idols. Ou por outros adoradores de ídolos também. Now, are you sure that thing you are carrying created you and created all these trees? Você tem certeza que aquela coisa que você está a carregar criou a você e tudo que existe? Não. That's the problem of idol worship. Este é que é o problema de adoração de It ídolos. ignores God. A idolatria ignora a Deus. Somebody can worship this tree Alguém pode adorar esta árvore and not recognize the one who created e it. não reconhecer aquele que criou esta mesma árvore. Somebody can worship his dead father Alguém pode adorar seu pai falecido and not recognize the one who created his dead father. e não reconhecer aquele que criou aquele pai que faleceu. Hallelujah. Amém. That's why Paul is saying Por isso o apóstolo Paulo ele está the dizendo: Gentiles, os in gentios, their idol worship, na sua idolatria before God, diante de when Deus, judgment comes, quando o julgamento vier, they have no excuse. não terão nenhuma desculpa. Hallelujah. Amém. Because it doesn't make sense Porque não faz sentido. to
carry something made from a tree carregar uma coisa feita através de uma árvore and say, this is my e God. dizer, este é meu Deus. When you are seeing a tree which is bigger than that thing you are Enquanto carrying, você está a olhar para a árvore que é tão grande, maior do que aquela coisa que você está why carregando. can't you think Então por que você não pensa that there's someone who created this tree? de que há alguém que criou esta árvore? The forefather I'm worshiping O meu ancestral que eu estou a adorar, is somebody who created it. alguém criou a ele. And I need to know that one who created E it. eu preciso conhecer quem é essa pessoa que criou a ele. But in idol worship, Mas na idolatria, people they don't care. as pessoas não se importam. Hallelujah. They Amen. want to define their own God. Querem definir seu próprio Deus. And that's why the wrath of God comes upon E idols. é por isso que a ira de Deus recai sobre aqueles que praticam And idolatria. us as Gentiles, E nós, como gentios, we fall under this problem. nós caímos neste mesmo problema. Hallelujah. Amen. Because our ancestors Porque nossos ancestrais were idol worshippers. eram adoradores de ídolos. Sometimes even us ourselves, Às vezes até mesmo we nós support them. apoiávamos ou apoiamos. Amen. Amen. Your grandmother was an idol worshipper. A sua avó, que era adoradora de ídolos, When you have a daughter, quando você tem uma you filha, say, aha, this one I'll name after that idol worshipper. você vai Because dizer it's que my grandmother. agora minha filha, vou dar o nome da minha avó, porque é em memória dela. And you know it was idol worshipper. E você sabe que ela era idólatra. Amen. Amen. Idol worship. Idolatria. It ignores God. Ignora a Deus. And that's why the wrath of God, E é por isso que a ira de Deus it comes upon all idol worshippers. vem sobre aquele que é idólatra. And us as Gentiles, E nós, como we gentios, grew up daily with these things. nós crescemos diariamente nessas práticas mesmo. If we didn't practice, Se não we praticávamos, saw our grandfather practice. nós vimos nossos pais, nossos avós a praticarem. Because it's the life of Gentiles. Porque é a vida do gentio. Hallelujah. And Amen. the Paul is saying, E Paulo ele está dizendo, the wrath of God a ira de Deus is coming upon the Gentiles vem sobre os gentios because of idol worship. por causa da idolatria. Amen. Now, one thing Paul mentions, Uma coisa que menciona o apóstolo look at Paulo, verse 21. olha para o versículo 21. Read verse 21. Versículo 21, assim diz a palavra do Senhor. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Hallelujah. Amen. So they know that God exists. Então sabem que Deus existe. There's a conscience Há uma consciência that there's a God who created all these things. de que há um Deus que criou todas essas coisas. And I need to know who He is. E eu preciso conhecer quem é esse Deus. Hallelujah. Amen. Sometimes we can even talk about Him. Às vezes, até podemos falar desse Deus. But in idol worship, Mas na a idolatria, person makes a decision uma pessoa toma a decisão, in his wisdom na sua própria to sabedoria, ignore God. de ignorar a Deus. Hallelujah. Amen. Listen, Escutem, when somebody goes to Kulandero, quando alguém vai para um curandeiro, is it because doesn't know that God exists? é porque não sabe que existe um Deus. Doesn't know that Jesus exists? Não sabe que Jesus existe. He has heard preaching on radio. Ouviu pregação na rádio. He has watched preaching on TV. Assistiu uma pregação na televisão. Amen. Amen. Maybe somebody has heard me preaching here. Talvez aqui alguém me escutou eu a pregar. But one thing about idol worship Mas uma coisa sobre a is idolatria that it darkens the heart of a person. é de que a idolatria obscurece o coração da pessoa. And the person makes a decision, E a pessoa toma a decisão, even when they know God, mesmo conhecendo a Deus, they know that God exists, sabendo que Deus existe, but they choose to ignore Him. mas escolhe ou decide ignorar a esse Deus. Hallelujah. Amen. That's why Paul says, Por isso Paulo ele diz, in idol worship, na idolatria, people claiming to be wise, as pessoas dizem que são sábias, but they become fools. mas se tornam insensatas. Amen. Amen. Because they exchange the glory of God Porque elas mudam a glória de Deus for images. para as imagens. Amen. Amen. They exchange the glory of God Mudam a glória de Deus for man. pelo dinheiro. For men, like dead people, those dead men. Mudam a glória de Deus para o homem. Amen. Amen. Look,
You know you're supposed to worship God, Você sabe que deve adorar a to Deus, worship Jesus. adorar a Jesus, Even in your problems, mesmo nos seus problemas. He can help you. Ele pode te ajudar. Now you have problems in your family. Agora, há problemas na sua família. Where do you go? Aonde é que você vai? The camp of your dead father. Na campa do seu falecido pai? To go talk to him. Ir lá falar com ele. That's idol worship. Isso é idolatria. Because even when you know Porque mesmo você that sabendo you can pray de que você pode orar and God can hear e you, Deus pode te ouvir, pode but te instead of escutar, going to Jesus, mas ao invés de você ir para Jesus consciously, de forma in consciente, your disobedience, na sua you go to desobediência, Gulandero, você vai para o you go curandeiro, to camp of your dead você grandfather. vai para a campa do seu falecido avô. That's idol worship. Isso é idolatria. Not because you don't know God. Não porque você não sabe, não conhece Deus. God has revealed himself sufficiently Deus já se revelou para ti de forma suficiente in general revelation na revelação geral, através da criação, and also through the special revelation through Jesus. e também através da revelação especial, que é através de Jesus But Cristo. here Paul focuses on general revelation. Mas aqui Paulo, ele se focaliza na revelação geral. Who doesn't know here that God exists? Quem que não conhece aqui entre nós de que Deus existe? We all know. Todos nós sabemos. Amen. Amém. But why do we still ignore him and go to worship our dead parents? Mas então, por que nós continuamos a ignorar a Ele e vamos adorar pessoas mortas? Why do we still ignore God and go to Kulandero? Por que ainda continuamos a ignorar a Deus e vamos para os curandeiros? That's what idol worship does. É isso que a idolatria faz. Hallelujah. Amém. It creates a heart of disobedience in you Cria um coração de desobediência em ti, to oppose God. para você se opor contra Deus. Even when you know him, Mesmo você sabendo, conhecendo a Ele, you choose to oppose him. você escolhe ou decide se opor contra Ele. We can preach here, Podemos pregar but in aqui, your heart, mas no seu you coração, choose to oppose. você escolhe se opor contra. That's idol worship. Isso é idolatria. Inside your heart. Dentro do seu coração. Amen. Listen, let me tell you. Deixa eu te dizer assim. Idol worship A idolatria doesn't come like today, it just come. não vem de repente como chegou hoje pronto. No. Não. As we grew up in idol worship. Nós crescemos na idolatria. Amen. Amém. So if you don't fight with that idol worship in your heart, Então, se você não luta contra a idolatria no seu coração, the idol worship you grew up with, a idolatria em que você cresceu nela, we can preach the word, nós podemos pregar a and the palavra word will just be bouncing on the heart. e a palavra somente vai estar a amortecer no seu coração. Hallelujah. Amém. You need to pray against that idol worship. Você precisa orar contra essa idolatria no seu coração. Most of the time when you oppose God's word, Muitas das vezes, quando você se opõe contra a palavra de Deus, is the idol worship in you, é a idolatria que está em ti, which is opposing the God. que está a se opor contra Deus. Hallelujah. Amém. If you have to pray, Se você tiver que if you orar, have to fast, se você tiver que jejuar, fast about that. jejue sobre isso, Hallelujah. Amém. Because there are consequences. porque há consequências. Hallelujah. Amém. If you carry idol worship in your heart, Se você carrega a idolatria no seu coração, there are consequences. há consequências. Look at verse 26. Olhe para o versículo 26. Let's read 26. Vamos ler o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Hallelujah. Amém. God abandoned them to their lusts, Deus abandonou a eles as suas próprias paixões. like He surrendered them É como se eles estivessem a entregar a eles to their passion. as suas próprias paixões. Amen. Because of idol worship. Por causa da idolatria. Listen. Escutem. When you exchange the truth about who God is with a lie, Quando você muda a verdade sobre quem Deus é na sua vida, when you know God, quando você conhece a but you Deus, continue to oppose mas Him, você continua a se opor contra to Ele, live in sin, para viver no pecado,
When you know who God is, Quando você conhece quem Deus é, but you continue to walk in sin, mas você continua a andar no pecado, and you even support those who walk in sin, até você apoia aqueles que vivem no pecado, Paul says, Paulo ele diz, God is able to surrender you to your passions. Deus ele é capaz de te entregar as suas próprias paixões. And that's what he did to the Gentiles. E é o que ele fez aos gentios. How does he do that? Como é que ele faz isso? Let me explain to you. Deixa eu te explicar. We are born sinners. Nós somos nascidos pecadores, Hallelujah. Amen. But there's the grace of God in your life, mas há a graça de Deus na sua vida, even for sinners. mesmo para os pecadores, Those who don't know Jesus. aqueles que não conhecem a Jesus. There's the grace of God upon their life. Há a graça de Deus sobre a vida deles. Maybe you have not thought about this. Talvez você nunca pensou sobre isso. Even when you are in the world, Mesmo quando você está no mundo, before you knew Jesus, quando você estava no mundo antes de conhecer a Jesus, you are planning to go and sin. você fazia planos para ir cometer pecado. Amen. Amen. And then a voice comes in your heart. E vem uma voz no seu coração Say, no, don't do that. dizendo, não faz isso. Amen. Amen. And then you say, okay, I'll sit down. I'll not do that. Você diz, ok, eu vou sentar, não vou para lá. Amen. Amen. So sometimes we say, Às vezes nós dissemos assim, there are two battling decisions in me. há duas decisões a se debaterem dentro de mim. Amen. Amen. Another one says do, another one says don't Há uma do. voz que diz faz, outra voz que diz não faz. Amen. That's the grace of God in your life. Esta é a graça de Deus na sua vida. When you are about to sin, Quando você está para cometer you pecado hear a voice e você escuta uma voz saying don't do. dizendo para ti não faz, That's the grace of God. é a graça de Deus. Amen. Amen. Now let me tell you like this. Então deixa eu te dizer assim, If God pulls away that grace se Deus ele retira ou retirar aquela graça, so that there's no voice to tell you stop, de modo que não haverá nenhuma voz para te dizer pare, what is going to happen to you? o que vai acontecer contigo? You are unstoppable. Você vai ser imparável. Amen. But in sin, Mas no pecado, that's why you see here, é por isso que você aqui vê, Paul is mentioning Paulo ele a menciona woman uma mulher wants to marry another woman. quer casar com outra mulher. What is that? O que é isso? Unstoppable in sin. Aquelas pessoas estão imparáveis no pecado. Amen. Amen. Because God has surrendered them to their passion. Porque Deus entregou a eles as suas próprias paixões. Because in their stubbornness, Porque na teimosia deles, though they know about God, mesmo conhecendo ou sabendo sobre Deus, they don't want to obey God. não querem obedecer a So God Deus. surrendered them to their passion. Então Deus entrega a eles as suas próprias paixões. He pulls away His grace. Ele remove a sua graça. Amen. Amen. And now when sin takes over, E quando o pecado toma controle they become deles, unstoppable. eles se tornam imparáveis. Hallelujah. Amen. I can assure you, Eu posso vos garantir, if today you are still resisting sin, se hoje você continua a resistir o pecado, it's because of the grace of God. é por causa da graça de Deus. Now, if you are not yet saved, Então, se você ainda não está you salvo, continue in your stubbornness. você continua na sua teimosia, You know God, você conhece Deus, but you don't want to obey Him. mas você não quer obedecer a Ele. God can pull away His grace. Deus, Ele pode remover a graça dele. And when He pulls away His E grace, quando Ele remove a you'll graça, be unstoppable. você será uma pessoa imparável. Tomorrow we hear Amanhã iremos you are the escutar woman, que você, como mulher, and now I'll marry that one. agora eu vou casar com aquela lá. And it's another woman. E essa pessoa é outra mulher. You are a man, Você, como now you are homem, desiring to marry another agora man. você tem desejo de casar com um outro homem igual. Unstoppable in sin. Imparáveis no pecado. Hallelujah. Amen. And Paul mentions more other things here. E Paulo, ele menciona mais coisas. Amen. When God pulls away His grace, Quando Deus, ele remove, retira a graça these dele, Gentiles became full of evil, esses gentios se tornaram cheios de maldade, greed, zangas, depravity,
depravação, jealousy, inveja, murder. homicídios. Amen. They are every time contending, Estão todo momento a discutirem, deceivers, enganadores, hating. odiando-se uns aos outros. Amen. They have no understanding, Não tem no entendimento, faithfulness, não há fidelidade, no love in the heart, não há amor nos seus corações, no mercy in them. não há misericórdia neles. Amen. You know what brings mercy? Sabe o que traz For you misericórdia? to have mercy upon Para a person. você ter misericórdia sobre a vida de alguém, It's the grace of God. é a graça de Deus. Now there are people, Então há if pessoas, there's no that grace, quando aquela graça não está ali, they can kill you without feeling anything. podem matar sem sentir nenhuma coisa. You can even feel, how can that person do like that? Você até pode se perguntar como é que aquela pessoa tem coragem de fazer aquilo. You are feeling that by the grace of God. Você sente aquilo é pela graça de Deus. Amen. Because there's grace of God upon you. Porque há a graça de Deus sobre a sua vida. But when God pulls away His Mas grace, quando Deus ele remove a graça I dele, can tell you, eu posso te garantir. have you not seen people before? Vocês nunca viram pessoas They can do bad things to que you podem fazer coisas mais contra ti and not feel e anything. não sentirem nenhuma coisa. You are saying, you, Você dizendo para eles, look at what você, you did. olha o que você fez. And so what? Ele diz, e daí Amen. They can't feel anything. não sentem nenhum remorso. Hallelujah. Amém. We are merciful. Nós somos misericordiosos, We are gracious. somos graciosos, We are patient. somos We pacientes, manage to love conseguimos amar only by the grace of God. é somente pela graça de Deus. Hallelujah. It's not because we want. Não é porque nós queremos. Paul even continues on the list. O apóstolo Paulo continua na sua lista. These people become gossips. Essas pessoas tornam-se o quê? Fofoqueiras, They defame other people. difamam outras They pessoas, hate God. odeiam, aborrecem a Deus, They are rude. são rudes, They are arrogant. são soberbos, They are boastful. são presunçosos. Amen. This is because God has pulled away His grace. Isto é porque Deus ele removeu a graça dele. Hallelujah. But this is in reaction to their disobedience. Mas isto tudo é em resposta à desobediência deles. So as we close, Então, enquanto fechamos, let me remind you. deixa eu te lembrar. Amen. Don't continue to be disobedient to the word of God. Não continue a ser desobediente à palavra de Deus. Because if I ask you, Porque se eu te why are perguntar, you coming to hear the word of God? por que você vem ouvir a palavra de Deus? Is it not because God is still giving you the grace? Não é porque Deus ainda dá a você a graça dele? You are having that will in you. Você está a ter aquela vontade dentro de I ti. want to go worship God. Eu quero ir adorar a Deus. Some of us, even before we know Jesus. Alguns de nós, até mesmo antes de conhecer a Jesus. Amen. Amém. But Paul says, Mas Paulo, ele diz, when these Gentiles continue in their idol worship, quando os gentios continuavam na sua idolatria, God pulled away His grace. Deus, ele retirou a graça dele. Hallelujah. Amém. Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. For example, a witch Por exemplo, um feiticeiro is an example é um exemplo of a person de uma pessoa where you don't see the manifestation of the grace of God em que você não vê a manifestação da graça de Deus in their life. na vida deles. Amen. Because God pulls away that Porque Deus, ele remove a graça because of them being in idol worship for a long time. por eles estarem na idolatria por muito tempo. A witch Um is feiticeiro capable é capaz of laughing with you like this de rir contigo and assim come and kill you during the e night durante a noite vir matar-te and not even feel e anything. não sentir nenhum remorso. Amen. Amém. They will even be rejoicing, Até ficam a regozijar, a even celebrar. dancing over your death. Até podem dançar em redor do seu corpo. When other people are crying, Enquanto uns estão a chorar, he will be laughing. ele estará a rir. Amen. Why is that? Por que isso acontece? That grace is pulled away. Aquela graça foi removida. Now that person sin dominates. Então, naquela pessoa, o pecado domina. Hallelujah. Amém. So I'm here to encourage somebody. Eu estou aqui para encorajar alguém.
You know that God exists. Você sabe que Deus You existe. hear the word of God. Você escuta, você ouve a palavra de Deus. But don't continue in your stubbornness against God. Mas não continue na sua teimosia contra Deus. If you still love Jesus today, Se você ainda ama a Jesus hoje, some of us, we are not perfect. alguns de nós não somos perfeitos. All of us, we are not perfect. Todos nós não somos perfeitos. But others are Christians. Mas uns são cristãos. But maybe you are not yet a Christian. Talvez você ainda não é cristão. Amen. You know you are still living in the world. Você sabe que você ainda continua a viver no mundo. But though you are living in the world, Mas ainda vivendo no mundo, there's this grace in you. há aquela graça em ti. You still say, Você continua, você ainda diz, I love Jesus. eu amo a Jesus. Hallelujah. I can assure you, Eu posso te there's garantir, a person today há uma pessoa hoje, is sinning there. está lá a pecar, But in the heart, mas no coração dela, he's saying, I love God. está dizendo, eu amo a Deus. God help me. Deus ajuda-me. Amen. Amen. That's what I call the grace of God. É isso que eu chamo de graça de Because Deus. there are others Porque há who are outros sinning. que estão lá a pecar, But in their mas heart, no coração there's delas no voice which says, I não love há God. nenhuma voz que diz, I love God. eu amo a Deus. Amen. Amen. So the danger is this. O perigo é o seguinte, If you hear the word of God too much, se você escuta a palavra de Deus muito, but you still don't want to recognize God in your life, mas ainda assim você não quer reconhecer you still want to continue Deus your na sua sin, vida e você quer continuar a viver no mundo, God will pour away His grace. Deus ele vai remover a graça dele. Hallelujah. Amen. The grace that pushes you in His presence, A graça que te puxa para a presença dele. you can end up there in the world Você pode acabar lá no mundo and forget about God e esquecer-se de Deus. and become completely cold with the things E of se God. tornar completamente frio nas coisas de Deus. Hallelujah. Amém. Even when people say, let's go to church, Mesmo que as pessoas disserem para você, vamos à you igreja, don't feel anything. você não sentir nenhuma coisa. Even when people, you can hate somebody, Você pode odiar you can alguém, beat somebody, você pode bater and alguém not feel anything. e não sentir nenhuma coisa em ti. You have become cold. Você se tornou frio. Hallelujah. Amém. If somebody is listening to us, Se aqui alguém está nos escutar, even those who are watching online, mesmo aqueles que estão a escutar online, it doesn't matter if you are walking in sin, não importa se você está a andar no pecado, but the fact that you are listening, mas o fato de que você está a escutar, God is giving you the grace Deus está a dar-te a graça dele. to abandon all idol worship. Para abandonar toda a idolatria Hallelujah. Amém. And accept Him e aceitar a Ele as your Lord and Savior. como seu Senhor e Salvador. Amen. Amém. You know your sin, Você conhece os seus pecados and by the grace of God, e pela graça de Deus, God has brought you in His presence. Deus te trouxe na presença dele. Now, don't continue in idol worship. Então não continue na idolatria. Don't continue opposing God. Não continue a se opor a Deus. Because if you continue, Porque se você continuar God pulls away His e grace. Deus ele retirar a graça dele, You are going to die there in the world. você vai morrer lá no mundo. Hallelujah. So Amém. today is your day Então hoje é o seu dia to make a decision. para você tomar a decisão. Amen. I know we grew up in idol worship. Eu sei que nós crescemos na idolatria. It is difficult to recognize God. É difícil reconhecer a Deus. But I want you to make a decision. Mas eu quero que hoje você tome a decisão. Hallelujah. Amém. God is patient with you. Deus ele é paciente contigo. But do not force Him Mas não force a ele to pour His wrath upon you. a depositar a ira dele sobre você. Hallelujah. Let's rise up. Vamos nos levantar. All of us, we know God exists. Todos nós sabemos que Deus existe. Amen. Amém. But all of us also though we know God exists, Mas mesmo sabendo que Deus existe, we oppose Him willingly. nós nos opusemos contra ele de forma voluntária.
We sin Nós not pecamos because we don't know that it is sin we are committing. não porque não sabemos que aquilo que estamos a fazer é pecado. We sin Nós pecamos in our conscience na nossa directly consciência opposing God. a nos opormos diretamente contra Deus. I don't want to force God Eu não quero forçar a Deus to pour His wrath upon me. a remover ou a colocar a ira dele contra você. Amen. Amém. I don't want to force God Eu não quero forçar a Deus to pour His wrath upon me. a colocar a ira dele sobre mim, Amen. Amém. Because I continue to oppose Him. porque eu continuo a me opor contra ele. God is patient with me, Deus, ele é paciente comigo, bringing men of God in my life trazendo homens de Deus na minha vida to say, abandon your para me idolatry, dizerem: abandona a sua idolatria, abandon your sin. abandone os seus I pecados. still love you. Eu ainda te amo. My grace is with you. A minha graça está sobre ti. Accept my word. Aceita os meus caminhos, a minha palavra. Amen. Amém. So, what you need to do, Então, o que você precisa how you need fazer, to respond to the grace of God. como você tem que responder à graça de It Deus, doesn't matter if you're a Gentile. não importa se você é gentil, You have grown up worshiping você idols, cresceu a adorar ídolos, but recognize God in your life. mas reconheça Deus na sua vida. Don't continue opposing. Não continue a se opor contra Deus. I don't know who the Holy Spirit is talking Eu to, não sei com quem o Espírito Santo está a falar hoje, but there might be someone here, mas pode haver alguém aqui neste lugar, including those who are watching. incluindo aqueles que estão a assistir. You see the grace of God in your life, Você vê a graça de Deus sobre a sua vida, but you have continued to live in sin. mas você continua a viver no pecado. You have continued to oppose Him. Você continua a se opor contra Ele. Men of God have preached. Homens de Deus pregaram. Your brothers have preached to you, Seus irmãos pregaram para você. but you continue to oppose the Holy Spirit. Mas você continua a se opor contra o Espírito Santo. If God pulls away His grace, Se Deus ele remover a graça my dele, brother and sister, minha irmã, meu irmão, you will die in your sin. você morrerá nos seus pecados. Even me, I won't be able to bring you. Mesmo eu não serei capaz de trazer a você de volta. When God pulls away His grace, Quando Deus remove a graça dele, I can talk. eu posso falar. You won't hear. Você não vai ouvir. Because the grace to hear, Porque a graça para você ser capaz de escutar e ouvir, the grace to obey God, a graça para você obedecer a Deus, comes from God. vem do próprio Deus. So if you have this grace today, Então, se você tem essa graça hoje, and you have come in His presence, e você veio na presença dele, because you have this grace, porque você tem essa God graça, is speaking in your heart, Deus está a falar no seu coração, then surrender your life to então Him. entrega a sua vida para Ele. Stop walking in sin. Pare de andar nos pecados. Stop supporting those who are sinning. Pare de apoiar aqueles que estão a pecar. Come to Jesus. Venha para Jesus. The grace of God is still with you. A graça de Deus ainda está contigo. Hallelujah. The Bible says, A Bíblia diz: call upon Him chame por Ele, when it is still time. enquanto ainda é tempo. Because tomorrow, Porque amanhã, God pulls away His se grace, Deus ele remover a graça dele, you are gone. você foi. Hallelujah. Amém. Hallelujah. Amém. So I want you to pray. Eu quero que você ore. Amen. Don't justify yourself. Não se justifique. Don't say I'm righteous. Não diga eu sou justo. Me, I'm not opposing God. Eu não estou me opor contra Deus. Me, I'm obeying God. Eu estou a obedecer a There's Deus. hidden idol worship in you Há uma idolatria escondida em ti that forces you, que te even força, when you hear word of God mesmo here, quando você ouve a palavra de Deus aqui, immediately you come out of this place. quando você sai deste lugar, Once you go like this, quando você vai you go assim, that way, você vai para aquele you are already in caminho, sin. você já está no pecado. There's idol worship in you. Há uma idolatria em ti. By the grace of God, Pela graça de Deus, only Him can liberate you. somente Ele pode te libertar. Surrender your heart to Him. Entregue o seu coração para Ele. Hallelujah. Amém. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, e a buscarei.